E voltamos a falar sobre a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que chegou a Kiev, na Ucrânia. A guerra no leste europeu já completa um ano nesta semana. O nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, traz as informações. Luca, essa viagem de Joe Biden não estava previsto, que foi anunciado, inclusive, nesse encontro americano com Zelensky. Luca Bassani, bom dia para você, Luca. Bom dia, Paula, a todos que nos acompanham. A gente sabe que o presidente Biden tinha uma viagem marcada para a Polônia e já se especulava a possibilidade dele atravessar a fronteira e visitar a Ucrânia nessa data simbólica que se aproxima de um ano da invasão da Rússia no país ucraniano. A gente vê que Biden chegou hoje pela manhã de maneira de surpresa na capital Kiev, se encontrou com o presidente Zelensky e fez um discurso de extremo apoio ao presidente, dizendo que o tempo que a Ucrânia resistir, os Estados Unidos estarão ao seu lado fornecendo armas e também todo o financiamento necessário. Biden disse que Putin menosprezou a capacidade da resistência ucraniana e que achava que encontraria uma resistência fraca e um ocidente dividido, algo que não se mostrou verdadeiro. Disse também que já esteve na Ucrânia em 6 ocasiões como vice-presidente e que tinha certeza que voltaria agora. Essa é a primeira vez que Biden entra no território desde que a guerra começou. O presidente Zelensky agradece em nome dos ucranianos todo o apoio financeiro, ideológico e também militar dado pelos Estados Unidos. Lembrando que já foram mais de 50 bilhões de dólares fornecidos pelos americanos. Biden, inclusive, nessa viagem, acabou de anunciar um envio de mais de 500 milhões de dólares em novas munições para o sistema de lançamento de mísseis HIMARS, que tem sido um dos principais utilizados pela Ucrânia, e nós vemos então que essa data muito simbólica se aproxima. Como eu disse, no ano passado eu estava lá aproximadamente nesses dias cobrindo as tensões que começavam entre Rússia e Ucrânia, e agora já estamos falando de um ano de guerra com milhares de mortos, milhões de refugiados e uma situação econômica difícil por todo o mundo, acarretada também por conta deste conflito. Um ano de guerra, Luca Bassani. O governo de Kiev, ele está em alerta após a Rússia ameaçar fazer um novo ataque na região de Bakhmut. Qual que é a importância dessa região para o exército russo? Olha, nós temos falado sobre o desenvolvimento da situação em Bakhmut durante as últimas semanas, e é uma cidade sob ruínas, é uma situação muito difícil que vive a população de lá. Ela não tem do aspecto econômico grande importância, porque é uma cidade pequena na província de Donetsk, mas caso seja capturada pelos russos, ela seria uma espécie de trampolim, uma espécie de passagem para cidades mais importantes, maiores do aspecto populacional e econômico, como é o caso de Kramatorsk, onde principalmente os ucranianos recebem o fornecimento de armamentos vindo de outras regiões do país. Então, a estratégia dos russos é dominar essa cidade para ter um ponto de entrada em Kramatorsk e em Sloviansk de maneira mais fácil, algo que os ocidentais temem e os ucranianos também, porque isso significaria um isolamento muito difícil das tropas que por lá permanecerem, mais prisioneiros de guerra tomados pelos russos, além, é claro, de uma diminuição do território controlado pelos ucranianos na província de Donetsk. Nós vemos que os ataques têm sido fortes, apesar disso, a mudança do controle territorial ela é bastante estável nas últimas semanas, sem grandes conquistas tanto de um lado quanto do outro, mas a gente sabe que esses impasses podem significar também um rearranjo de todas as tropas, já que órgãos de inteligência ocidentais e também ucranianos imaginam que uma nova ofensiva logo na primavera, no início para meio de março, esteja planejado, onde muitas mortes poderão acontecer com um ataque maciço feito pelos russos nessa região do Donbass. Luca Bassani atualizando as informações, as últimas informações em relação à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Luca, muito obrigada aí pela participação mais uma vez.